Saiu, galera, mais um episódio de Fear the Walking Dead. Cara, esse episódio foi muito insano e teve a volta de um personagem muito foda. Eu vou analisar esse episódio inteiro pra vocês. Fala, galera, beleza? A Guerra Gamer falando. E bom, galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo de análise aqui no canal. E bem, a gente vai analisar um novo episódio de Fear the Walking Dead, que é o episódio 7. Bem, o episódio começa com uma pintura do Strand, com uma mulher tentando fazer uma pintura do Strand ali e tal. E ele fala que ele quer uma pintura que retrate o que ele fez, quem ele é e o que ele construiu. Daí o Howard fala que se ele quiser que alguém veja essa pintura, tipo, daqui a 1000 anos, possivelmente, eles precisam povoar a torre. E ele fala que eles receberam uma ligação na cabine telefônica. E o Stuart pega o telefone e pergunta quem que é. E o cara se apresenta como Arnold, que, pra quem não lembra, é o cara que tava no fim, que é o cara que foi mencionado no final do outro vídeo, antes do vídeo da Altia, que é o cara do povo que achou a tal ogiva nuclear. Bem, o cara fala que ele é o Arno e tal, e que ele fala que o Stern vai precisar dele porque ele era um carpinteiro. E o Stern fala que ele acabou de aceitar alguém com as habilidades dele. Depois disso, várias pessoas foram aparecendo, um monte de galera foi chegando ali na torre, e o Stern só rejeitou todo mundo. Daí ele fala que ele explica o porquê. Ele fala que quando ele olha para uma pessoa, ele pode dizer quem ela é. Daí num outro dia, o Howard chega e o Stan já fala que não quer ouvir mais blá 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 de gente por aí. E o Howard fala que ele vai querer ver esse aí por si mesmo. Daí a gente vê que é o Morgan junto com o Amor. Aí ele fala que ele precisa da ajuda dele, que é Amor, que tem alguma coisa de errado com ela, e que ele precisa ver a June. E ele tenta implorar pro Victor deixar o Morgan entrar, porque a bebezinha não tem nada a ver entre a briga entre eles e tal. E depois disso, ele só fala, foda-se, vai embora. Daí, a gente vê a artista falando que terminou o tal quadro do Strand. A gente vê que ela mostra lá o Strand ali, todo chefão, todo novo vilão. Daí ele começa a olhar pro quadro com medo e a boca dele começa a tremer muito e tal. E ele fica muito pé da vida, ele enlouquece. Nesse episódio ele enlouqueceu várias vezes. Ele simplesmente vai pro telhado, taca a pintura e fala para enviar uma patrulha para encontrar o Morgan. Cara, a que nível o Strand tá chegando? Bem, depois disso a gente vê a introdução, a gente vê o nome do episódio é O Retrato. E a gente vê lá ali atrás o prédio do Strand e a ordem em volta. Bem, depois disso a gente vê o Morgan olhando pro mural dos Walkers e tal. E o Strand fala que ele só tira essas fotos porque as pessoas dali têm o direito de saber quem ainda tá lá fora. Daí eles meio que trocam informações sobre quem tá com eles, que eles conhecem. O Morgan fala que a Charlie, a Luciano, Jacob, Wes, o Daniel, a Sarah, a Grace e a Mo, todo mundo tá ali no submarino. Daí o Strand fala que o John Dory Sir, a June, o Wendell e eles estão ali também. E o Morgan pergunta sobre a Alicia. Ele pergunta se ele sabe onde é que ela tá, o que aconteceu com ela depois da explosão, ou o que aconteceu com ela antes, né, da explosão. Ele fala que não achou ela. Ele tentou procurar, mas não achou, infelizmente. Bem, depois disso, o Morgan pergunta por que ele deixou ele entrar e, tipo, essa seria a pergunta mais óbvia de se fazer e tal. E o Strand pergunta por que ele veio até aqui. Daí o Morgan só fala que ele não teve escolha, porque é a vida da filha dele que tá em jogo e tal. E o Howard aparece lá falando que a June tá pronta para receber o Morgan e tal, pra falar sobre o tratamento da bebê. Aí eles chegam lá, dão um abraço e tal, perguntam como é que tá o John Dory Sir, como é que eles estão. E ele fala que ele tentou chegar até o bunker onde eles estavam, o bunker do Terry, mas quando ele chegou lá, o Victor já tinha chegado lá primeiro. Depois disso, o Victor vai embora, porque ele acaba recebendo um chamado e ele tem que ir lá atender. E fica lá a June e o Morgan conversando. E o Morgan pergunta por que ela realmente está aqui. Porque ela falou que ela pode ficar ali, receber pessoas, ajudar pessoas e tal. E ela pergunta por que realmente você está aqui.
Daí ele pergunta qual é a diferença desse acordo com o acordo que a Virginia te ofereceu na sexta temporada. Ele pergunta e a June meio que responde revoltada, porque ela não quer lembrar da Virginia, até porque foi por causa da Virginia que o John Dorie original morreu. Beleza? Bem, ele fala que ele está trabalhando em um lugar seguro e que ela também estaria trabalhando em um lugar seguro, que é ali na torre. Bem, depois disso, ela fala que o John morreu porque ele fugiu, porque ele correu, porque ele não queria jogar o tal jogo da Virginia, mas e que ela não vai cometer o mesmo erro. Depois disso, ele tenta conversar mais e o Strand aparece. Bem, sendo assim, a June explica o que está acontecendo, que ela teve alguma coisa no ouvido e que se não for tratado pode causar uma perda auditiva e que ela precisa de um tempo de observação, que vai demorar entre 36 e 48 horas, que ela comentou no episódio. E o Strand simplesmente fala que o bebê acabou de dar um feriado pra ele. Mano, eu nunca vi o Strand desse jeito. Depois da Madison, nunca vi. Bem, ele fala assim, ele simplesmente, mesmo antes da Madison estar viva, eu nunca vi o Strand desse jeito. Bem, depois disso, o Strand tá ali pondo uma bebida no copo para eles beberem um pouquinho e tal. E o Morgan simplesmente fala, não vou mentir, o que você fez é impressionante. E ele pergunta, tipo, você não me trouxe até aqui para esfregar na minha cara, né, sobre tudo que você conseguiu. Daí ele fala que não e que ele trouxe o Morgan até ali porque ele precisa que ele faça alguma coisa para ele. Ele não fala, ele fica todo no mistério. E o Morgan fala que ele não pode aceitar um acordo que não sabe os termos, do qual ele não sabe os termos. Daí o Strand fala que ele não tem escolha e que se ele quiser ver a bebezinha de novo, ele vai ter que aceitar o acordo. Bem, depois disso ele fala, vamos beber pelo nosso acordo. Eles dão um tintim e do nada um Walker bate na janela. E olha que eles estão no 6º, 8º andar. Daí a gente vê que os Stalkers têm uma catapulta. Eles têm uma catapulta. É sério. Mano, quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei, mano, como que eles construíram isso, tá ligado? E eles nem tem o povo lá de Hilltop da 10ª temporada pra construir uma catapulta, tá ligado? Mas aí a gente vê que os Walkers estão ali, eles estão meio que sendo lançados. E um Walker acaba quebrando o vidro da sala onde o Morgan e o Strand estão. O Strand acaba defendendo o Morgan, salvando a vida dele. E joga o Walker dali de cima lá embaixo e causa uma explosão nos andares lá de baixo. Bem, o Howard comenta que os Stalkers estão ali, não me diga. Daí ele fala que o líder deles quer falar com o Victor. Daí a gente vê que é o tal Arnold again, né? Desculpa. É o tal de Arnold de novo. E ele falou que ele só queria chamar a atenção. Daí ele fala que o que eles têm de equipamento pode destruir a torre do Strand. E ele fala que ele só quer um novo começo pro povo dele. Só isso. Daí ele fala que eles encontraram uma ogiva nuclear que basicamente matou todos que tocou, chegou perto dela sem o equipamento. E alguns com o equipamento, mas enfim. Ele fala que todos que chegarem perto vão morrer, incluindo que os que chegarem perto daqueles walkers do qual eles enfiaram um pedaço da ogiva. É sério. Eles abriram a barriga dos walkers, enfiaram bombas nucleares e trancaram. Aí ele fala que nenhum que ele lançou até agora foi radioativo, mas os próximos vão ser. Ele simplesmente fala que o Howard fala que uma bomba suja pode acabar tornando o lugar inteiro inabitável por causa da radiação e tal e do fogo. Daí o Morgan tem uma ideia, mas o Victor não aceita. E o Arnold fala que eles têm 1 hora para aceitar o acordo. Depois disso, o Strand pede pro Howard mandar uma patrulha no terreno para flanquear essa catapulta e destruí-la. Só que o Morgan tem um plano. Ele pode parar isso antes de que comece. Ele fala que o MRAP, que é a Wanda SWAT, ela tá ali fora, ela tá lá fora, e ele junto com o grupo do submarino, conseguiu buscar algumas munições e que se o Morgan conseguir um rádio e entrar em contato com a Grace, eles podem simplesmente destruir a galera ali. Simplesmente. Mas daí o Strange pergunta, como que eu não sei, como eu vou saber que você não tá trabalhando com os caras lá de baixo? E o Morgan só fala que, mano,
a Mo, que é a filha do Morgan, tá ali. Por que diabos o Morgan ia deixar que eles tacassem explosivos nela? Ele fala que ele pode confiar no Morgan, mas o Strange Smith fala que não pode. E ele começa a passar mal. Mano, o que que aconteceu? Ele começou a passar mal, parecia que ele não conseguia respirar e tal. E depois disso, ele apaga e fica uns 10 minutos apagado. Ele acorda num quarto, ali junto com a galera, a June e o Howard. Depois disso, ele fala que o Howard fala que eles não dispararam mais nenhum dos mortos. E que os danos que aquela primeira explosão causou foi lá nos andares inferiores. Daí ele fala que eles não conseguiram limpar os túneis, que é o que eles usam para sair. Ou seja, eu acho que eu comentei sobre essa minha teoria, mas eu tinha uma teoria sobre como eles saíam da comunidade ali. Eles provavelmente saíam por um buraco pela parte de baixo. Que nem aconteceu lá na primeira temporada de The Walking Dead série principal, né? Pra quem não lembra, episódio 2, vai lá assistir na Netflix. Bem, depois disso, o Victor fala com certeza que ele sabe que envenenaram, que tem alguém ali do povo dele que tá contra ele. Daí o John Dorie tá ali com o riflezão dele. Nossa, que rifle maneiro. Mirando ali e tal, fala que a galera tá na mira. Só que se ele meter um tiro ali, é capaz de explodir todo o estacionamento e possivelmente toda a parte de baixo do prédio. Depois disso, ele pede pro John Dorie que se algum deles começar a atacar um Walker, ele precisa que o John Dorie mate o máximo possível antes que esse Walker atinja o prédio. Daí o Morgan fala que ele tem um plano de parar eles, que é basicamente chamar a galera do submarino. Só que o Strange Smith fala não, e o Howard fala que rádios não são permitidos na torre. E ele fala que eles não transmitiram tudo que nem o Morgan fez. E a gente descobre que o Victor, ele tirou o transmissor do submarino, ou seja, o Victor, quando ele estava no submarino, no episódio 16, provavelmente quando ele estava saindo, ele decidiu pegar o transmissor do submarino por alguma razão. Não sei qual. Daí, ele fala que os rádios normalmente ficam tudo no arsenal. E o Howard tenta pegar um telefone para falar com uma tal de Allie, que basicamente manda no arsenal e tal, mas a primeira explosão pode ter cortado as linhas, então eles não têm contato com o pessoal de baixo. Só que outra explosão acontece e ele começa a falar com o Arnold. E ele pergunta o que está acontecendo e fala que a mira do atirador dele estava brilhando que nem a luz do dia. Daí isso foi só para eles terem certeza para não fazer nada engraçadinho. Bem, depois disso, ele pergunta se os Walkers foram radioativos e ele fala que não, mas os próximos vão ser. Bem, depois disso, a June fala que provavelmente tem feridos nos andares inferiores que ela precisa ir. Só que o Strange começa a vomitar, ele vomita uns trem mó estranho, bagulho azul, vermelho, verde, um trem mó estranho. E ela fala que isso é meio que um bagulho, sei lá o que é, velho, é um bagulho, uma substância. E ela pediu para os Rangers trazerem um tal de azul da Prússia para ela fazer medicamento e tal. E que isso pode matar o Victor, depende do tanto que ele ingeriu. Daí o Victor olha pro espelho e, mano, o Victor dá uma transformação tão louca nesse episódio. Daí, depois disso a gente vê o John Dorie e o Wendell ali embaixo, conversando com o Howard, perguntando, tipo, mano, eu posso fazer algum acordo, porque o John Dorie tem experiência com essa galera louca. E o Howard meio que zomba da cara dele, falando, isso funcionou com o Terry? Eles ficam brigando e tal. E o Victor aparece falando que alguém ali na torre envenenou ele e que ele aceita o plano do Morgan. Depois disso, o Victor fala que ele vai lá, sendo que ele mal consegue atravessar a sala que ele tá. Daí o Victor simplesmente pega a espada e começa a ameaçar todo mundo. Ele ameaça todo mundo. Ele ameaça o Howard, que tá com ele desde o começo. Ele fala que não pode confiar com ninguém até saber quem fez aquilo com ele. Daí ele fala que o Howard, ele não pode confiar no Howard, que tá com ele desde o começo, porque ele não sabe se os Stalkers fizeram algum acordo. Ele não sabe se foi a June porque ela tem acesso aos medicamentos.
Ele não sabe se foi o John Doerr, porque ele não vai interrogar ninguém. E ele começa a suspeitar do Wendell, que ele tá com raiva pelo fato de ter recusado a irmã dele. E o Wendell não tá nem sabendo dessa história. Daí o Morgan revela que a Sarah realmente estava ali perto. E ela não contou porque ela não queria que o Wendell soubesse pra ele se preocupar e tal. Daí ele fala que o Morgan vai e ele vai porque a bebê vai estar com o Victor. Basicamente é isso. Daí o Morgan nega, falando que não vai fazer isso e uma soldada ali, e uma ranger põe a arma no pescoço do Morgan. Daí ele fala pra ele implora pro Victor não machucar ela e ele só fala com um olhar muito frio. Então não me deu uma razão pra fazer isso. Bem, depois disso a gente vê a galera, a gente vê o Morgan e o Strand e a Mo ali perto de um elevador com vários walkers ali e tal. E depois disso ele fala que esses walkers estão aí porque eram pessoas que tentaram se esconder da explosão. E o Morgan fala que isso que ele ingeriu tá fazendo ele ver fantasma, porque ele tá dando uns transtornos muito louco ali no meio do episódio, cara. Depois disso ele fala onde que é a torre, tá, o lugar lá do arsenal. E ele fala que se ele machucar a Mo, ele vai fazer muito pior do que o cara, a galera do lado de fora ia fazer. Porque o Morgan tem acesso o Morgan tem acesso a um arsenal nuclear inteiro, para quem não sabe, tá? O Morgan tem acesso a uns 20 mísseis, se duvidar. O Morgan pode destruir o mundo se ele quiser. Mas enfim. Depois disso, enquanto o Morgan tá descendo, o Victor começa a conversar com a Mo, tal, falando que ele não é o pai dela, que os dois estão tentando salvar coisas que eles amam, tal. E quando o Morgan desce, ele fala que não vai sair dali até que a Mo esteja com ele. Daí ele fala que ele espera que ela não acabe andando pelo mundo sozinha. Ele fala que o pai do Victor nunca sequer tentou olhar para ele e tal. Uma historiazinha assim. E a Mo vai descendo. Ele põe a Mo para descer e tal. E eles meio que conversam sobre que o Strand deveria tentar mudar isso de não confiar em ninguém e tal. E depois disso, ele fala que o Morgan fala que ele deveria achar um jeito de confiar nas pessoas. E o Victor só fala que ele confia nas pessoas se elas derem uma razão pra isso. Daí quando o Morgan desce, o Morgan não tem nenhum motivo pra voltar ali no Strand. E depois quando o Morgan tá saindo, ele fala que vai acabar com isso de uma vez por todas. E o Victor só fala, Alicia. Daí o Morgan pergunta, tipo, mas você não sabia onde é que ela tava, tal? E ele não sabe. E ele pede pro Morgan, caso ele morra, se ele morrer, para o Morgan encontrar a Alicia. Por que ele? Porque ela não, porque o Victor acha que se ele achasse a Alicia, ela não ia gostar de que ele encontrasse ela. Daí ele fala que vai voltar e que promete fazer isso. Daí ele apaga e quando a gente olha, a gente vê ele apagado, tal, a gente consegue ouvir a van da SWAT estacionando ali, metendo bala no povo ali da catapulta. Bem, depois disso a gente vê o Morgan, ele fala que a Grace e a Sarah fizeram todo o trabalho, que se ele tem que agradecer a alguém é elas. Depois disso, a June fala que muitas pessoas se machucaram na explosão, que ela tem que ir. O Morgan, como um bom amigo, fala que vai ficar ali até que o Victor se recupere e fique bom o suficiente para andar. E a June simplesmente fala, nunca mais use as minhas habilidades médicas de novo para conseguir o que você quer. Bem, depois disso, o Victor fala tipo, mano, você podia muito bem ter me chutado dessa borda, ter me jogado ali no chão de 3 andares e simplesmente esquecer e dizer que isso foi um acidente. Mas ele falou que pensou nisso, mas ele não fez isso por uma questão de... deve ser por, sei lá, peso na consciência ou alguma coisa assim do tipo. Daí, porque o Victor era amigo dele, se for pensar numa linha de raciocínio. Daí o Morgan fala que o Victor tem que mudar a linha de raciocínio dele, falando que ele tem que fazer esse lugar ser um lugar onde a Alicia fazer com que esse lugar seja um lugar onde a Alicia gostaria de viver. E fala que tem milhares, centenas de pessoas ali fora que realmente precisam desse lugar para chamar de lar. Daí o Morgan decide tentar manter a paz e juntar os dois grupos, o submarino com a torre. Eles pegam as mãos, eles sobem, se apoiam, os dois ali,
conseguem levantar. Ele tá, o Strange dá pra ver o Strange com um sorriso ali e tal. E quando ele olha, bem, quando o Strange tá ali segurando a mão dele, ele vê no dedão do Morgan que tá meio azul. E a gente vê meio que um flashback do Morgan colocando um veneno. Bem, depois a gente vê a cena do Victor, do Morgan colocando veneno lá e tal. Eles dois partem pra cima um do outro, começa a porrada, tal. O Morgan quase derruba ele comenta que falou que se ele tivesse alguma ideia do que o Arnold estivesse planejando, ele ia deixar tudo acontecer. Ele só ia entrar na torre, pegar a galera, deixar. Ele não ia querer fazer nada pro Victor, basicamente ele ia estar ali, tirar todo mundo que ele conhece e vazar e deixar a galera pra morrer. Depois disso, o Morgan acaba sendo pego e ele quase morre e a Grace olha. Aí a Grace tá ali só olhando, conversando com o Howard e o Strange. E ela fala que os Walkers que estavam lá na caçamba simplesmente se soltaram e se juntaram ali no meio da horda. Daí ela fala que se eles acabarem sendo neutralizados, tudo que tiver dentro deles vai vazar e destruir tudo que tiver ali perto da torre por vários meses. Ela fala que pode impedir isso, ela pode detectar quais walkers são e quais não são. E em troca desse serviço, ela vai querer a vida do Morgan e da filha dela em paz. Bem, depois disso a gente vê que ela não tá blefando, e porque o lugar ali onde os walkers estavam guardados foram completamente destruídos e vazios. E o Strange simplesmente fala que se ela fizer isso, ela nem o bebê vão poder sair do lugar. Aí ela acaba aceitando e o Morgan pega o rádio, pega o telefone e fala: você não precisava fazer isso. Ela fala que precisava sim pela família, pela nossa família. Ela falou bem assim. Depois ele fala que vai encontrar o caminho pra ela de volta. Só que o Strand, como um verdadeiro cuzão, fala não. Depois disso, a gente vê o Strand. O Strand, ele só fala que depois que ele manda o Morgan embora, ele pede pra algum dos guardas pegar a pintura dele de volta. A mesma pintura no começo do episódio que ele tacou do último andar do prédio. O Howard fala que a Grace sabe como detectar os walkers radioativos. E ela fala que ela precisa de um equipamento. E ela pede pro Strand dar permissão pro equipamento. E ele olha pro mesmo lugar que o Strand tá olhando e fala que ele pode pedir pra Juliana limpar e consertar a pintura. E ele fala que é assim que as pessoas têm que vê-lo. Que é do jeito líder, do jeito líderzão mesmo, do jeito tipo a Virginia. Daí ele fala que ele pede pro Howard chamar a bebê. Ele simplesmente pede a bebê. O Howard pergunta por que e tal. E ele fala que ele quer passar um tempo com ela. E que ele fala bem assim: ela tem que se acostumar com o seu novo pai alguma hora. Ele quer roubar amor, até parece. Daí quando ele fala isso, ele olha pra pintura dele completamente destruída. Bem, depois disso a gente vê o Morgan andando no meio de um campo completamente vazio. E ele simplesmente para e descobre que está sendo meio que cercado por vários Stalkers. E os Dark Horses, eles se apresentam, eles tiram as máscaras e revelam quem eles são. Aí o Morgan pergunta o que eles estão fazendo, viajando com aquelas pessoas, e o Dwight simplesmente fala que ele não sabe nem da metade do que está acontecendo. E a gente vai pro acampamento dos Stalkers. Ou pelo menos não os Stalkers que a gente conhece. Aí eles falam que eles estão ali há algumas semanas com essa galera e que o líder deles quer falar com o Morgan. Daí ele pergunta onde é que tá o líder e ela fala: você quis dizer ela, feminino, tá? Daí ele vai pra uma tenda e fala que não quer nenhum problema. A pessoa sai e fala que não trouxe ele pra causar problema. Ela trouxe ele aqui porque precisa da ajuda dele. Mano, a Alicia. A Alicia voltou. Cara, eu amo essa personagem, cara. Tô até chorando aqui pra você ter uma noção. Pra você ver o nível. Bem, gente, depois de uma emoção desse tamanho, eles dão um abraço e ela fala que esteve em segurança no subsolo por um bom tempo e depois ela decidiu sair com o povo dela pra explorar o mundo e tal. E ela pergunta se o povo dela se é ela que tá atacando a torre do Strand, e ela fala que não,
que aqueles que atacaram a torre não são o povo dela. Daí ela fala que o povo dela tá com fome, eles estão cansados, desesperados e desabrigados, eles só têm um acampamento. E foi por isso porque ela pediu pro Dwight achar e encontrar o Morgan. Daí eles ouvem um barulho de walkers, eles veem os walkers e são os walkers que têm as bombas na barriga. Aí o Morgan simplesmente grita pros atiradores não atirarem. E a galera, ao invés de dar um tiro na cabeça dos walkers, eles decidem gastar metade do pente para matar 3 walkers. Bem, depois disso tudo começa a explodir e uma névoa radioativa começa a chegar e o Morgan só grita: todo mundo corre! E acaba. Cara, que episódio sensacional foi esse. Esse episódio foi incrível. Sem condição, foi incrível. E velho, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou muito feliz com a volta da Alicia. Então é isso. Beleza? Semana que vem vai ser vai ser The Walking Dead World Beyond. E galera, estou de férias. Eu passei de ano. Muito obrigado. E basicamente eu vou tentar gravar bastante vídeo, tentar editar muito rápido, porque eu tô com vários vídeos atrasados e eu ainda tenho que gravar um vídeo sobre Spider-Man No Way Home, porque saiu muita coisa e eu vou gravar um vídeo muito longo sobre Spider-Man No Way Home. E você vai mandar esse vídeo pra todo mundo, fechou? Então é isso. O vídeo de Spider-Man No Way Home provavelmente vai sair quando eu terminar The Walking Dead, Fear the Walking Dead World Beyond, beleza? Então é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha o canal. Comenta aqui o que vocês acharam. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui. Falou. Até mais. Falou.